Boa noite. Nossa, que boa noite caloroso. Fiquei feliz agora. Todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem? Seja muito bem-vinda. Sejam muitos bem-vindos, né? É muito feliz para mim estar aqui falando de Jesus com vocês, aprendendo com vocês, né? E hoje o tema que a gente vai discutir é assim, ó: liberte suas memórias para reconstruir a sua história, né? Até quando a dona Neuza me pediu o tema, eu falei, nossa, meu mentor falou que eu tenho que falar sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma origem nordestina, né? Minha família é toda do Nordeste e a minha geração, né, de primos é toda daqui de São Paulo. E lá no Nordeste tem uma expressão que se chama remoer, que provavelmente ela vem de moinho, que é uma coisa muito cultural nossa, né? E a palavra remoer, ela significa moer de novo. E todo mundo aqui deve conhecer alguém que só fala de uma coisa, né? Você pode ir lá na casa da pessoa, assim, muito tempo depois ela vai voltar naquele assunto. E hoje a gente vai entender um pouquinho o porquê disso. Por que tem pessoas que ficam remoendo o passado? E esses dias eu passei por uma experiência muito interessante, né? Eu estava na minha casa com a minha mãe. E aí, presta atenção, viu, Tamires? Que depois eu quero que você me fale a sua opinião. Eu estava na minha casa com a minha mãe e eu tinha pedido pão pelo aplicativo. E aí, quando o pão chegou, a minha mãe começou a chorar e eu não entendi nada. E ela falou assim, nossa, como é fácil hoje, né? Entrega tudo na porta. Na minha época, tinha que pilar o arroz. E a minha mãe sempre falou desse processo de pilar o arroz, que é tirar a casca do arroz. E aí eu fui fazer uma pesquisa. E você demorava 30 minutos para separar a casca do grão de arroz, para poder o arroz ficar pronto para ser cozido. E assim como em tudo na nossa vida, aqui tem só essa camada que a gente está vendo. Esse grãozinho de arroz aqui está com essa camada. Mas essa camada já é antiga, já é bem experiente, já vem lá do passado, já passou por diversas culturas, diversos períodos da humanidade. Isso sem falar nessa vida, né? E aí eu vou resgatar um pouquinho a nossa infância. Eu quero que você visualize como que você era quando você era criança, a roupinha que você usava, o jeitinho do seu cabelo, né? O jeitinho que você gostava de usar a sua roupa. E você vai lembrar que ali você foi começando a criar memórias. E essas memórias, às vezes, quando a gente conta hoje em dia, a gente conta das coisas que a gente aprontava, né? Quando algum familiar ficava brava e a gente cai na risada, né? Mas e as memórias boas? Onde que elas ficaram? Porque elas continuam aqui dentro da gente. É só a gente resgatar. Porque nós somos seres biopsicossociais. O que significa isso? Que nós somos biológicos, psíquicos, porque nós estamos totalmente alinhados com a nossa saúde mental. A nossa saúde mental é tudo na nossa vida. E nós somos também sociais, nós nos relacionamos o tempo todo. E para que isso aconteça, para que toda essa saúde integral esteja funcionando em harmonia, para que a gente esteja em equilíbrio, a gente precisa conectar essas três coisas aqui, o mental, o espiritual e o emocional. E aí eu queria te lembrar um pouquinho também de como que essa criança era, do que ela sonhava em ser. Será que ela realizou esses sonhos? Ou será que ainda tem sonhos simples que dá para realizar? Outro dia eu estava comentando com uma pessoa assim, que as minhas brincadeiras de criança eram com microfone. Eu nunca brinquei de boneca porque eu tinha medo, porque eu sempre achava que a boneca ia falar comigo, ou que ela ia sair andando, que ela ia ganhar vida, né? Eu era médium desde criança, então eu tinha uma cisma com boneca. Não sei vocês, mas, olha, se tiver uma boneca na sua casa, eu não vou.
Eu tenho até hoje esse trauma. Mas as minhas brincadeiras eram sempre no microfone ou sempre dando aula. E hoje eu me vejo fazendo isso. Mas é claro que tem sonhos nossos que a gente ainda não realizou. E está tudo bem, porque a vida é essa transformação. E muitas vezes a gente fica o tempo todo olhando para onde nós estamos indo, mas a gente esquece de olhar de onde a gente veio. Lembra que eu falei do pilar do arroz? Das nossas raízes, da simplicidade de ser criança e de ser feliz com o simples. E hoje a gente tem, às vezes, uma casa que é aquela que Deus nos deu, uma condição financeira, familiar, às vezes desafiadora, mas que muita gente queria ter. E a gente não reconhece as coisas boas. A gente se apega muito ao ruim, ao difícil, ao passado. Por isso do remoer. Porque tem gente que remoe tanto o passado que o presente fica esquecido e ele vai passando. Porque é natural, por exemplo, nós temos chegados aqui ao final do dia, hoje, um pouquinho cansados. Tem gente que está aí com as questões respiratórias, né, que não é gripe, não é virose, não é nada, mas não passa, né? É uma tosse permanente, né? Mas ela está aí, pedindo para que a gente se cuide mais, talvez, para que a gente fortaleça um pouquinho da nossa imunidade, do nosso emocional, porque muitas das nossas doenças vêm desse equilíbrio aqui, do equilíbrio da mente, que equilibra as nossas emoções, que vai equilibrar o nosso corpo físico. E aí, eu vou lembrar para vocês que existem diversos tipos de memória. Tem essas memórias da infância, que são geradas nesse momento que é fundamental para o adulto que iremos ser. Porque se a gente passa situações desafiadoras na infância, a gente traz todo esse cenário de insegurança para o adulto que nós somos. E está aqui, ó, inconsciente, a gente não percebe, mas a gente tem medo de mudar de casa, às vezes a gente tem medo de passar algum tipo de necessidade alimentícia, às vezes a gente tem medo de questões financeiras, porque lá na nossa infância, esse foi um ambiente inseguro. E olha só, nós somos seres espirituais eternos, né? Que traz uma memória espiritual, toda uma bagagem do passado. E também nós trazemos a nossa ancestralidade. Nós temos afinidades com culturas de povos, né, que já viveram aqui no planeta Terra, né? Então, nós temos essas afinidades. Tem gente que tem conexões com algumas religiões, outras não, porque traz essa ancestralidade. Essas pessoas que vieram antes de nós e prepararam o caminho para a gente chegar, né? E vocês sabiam que as nossas células têm memória? Elas também têm memórias. E elas vão se acostumando com o tipo de saúde, né, de bem-estar que nós vamos proporcionando a elas. Então, se as nossas células estão acostumadas com a gente não se tratar bem, não tomar a quantidade de água adequada, não tomar o sol, que é tão importante para a nossa vitamina D, a gente não dormir tempo suficiente, as nossas células vão se acostumando com os nossos comportamentos e vão gravando essas memórias. Nós temos a memória no cérebro, que vai registrando tudo, absorvendo bastante, mas nos faz lembrar muito pouco, porque o cérebro é uma máquina, então ele vai absorvendo as informações que nós vamos vivendo e a gente vai lembrando apenas ali do que é necessário ou do que a gente estimula. Tanto que, para fazer algum tipo de exercício, é preciso treinar e repetir várias vezes para a gente aprender, né? O segredo é a prática. Nós temos uma memória histórica, né? Como eu falei, eu tenho uma raiz nordestina. Eu nunca vivi no Nordeste.
né? Pelo menos nessa vida, né? Mas assim, eu sou apaixonada pela cultura nordestina, pela comida nordestina, pela música. Então, em algum momento, essa cultura eu tive alguma identificação, pode ser em outra vida. Então, nós temos uma memória histórica, né, do nosso próprio país. E por que todas essas memórias são importantes? Porque é elas que vão dizer quem eu estou. Porque estou Aline, né? Estou Aline nessa reencarnação, né? Quando eu deixar de ser Aline, eu vou voltar ao meu estado espiritual original e vou somar, né, tudo que eu já fui e tudo que eu aprendi aqui nessa encarnação. E por que é importante saber de tudo isso, dessas memórias, da nossa história? Porque é ela que vai trazer a nossa essência, os nossos valores e vai nos ajudar a tomar decisões melhores, a ter sabedoria para entender o que me faz bem e o que não me faz bem. Os momentos que eu preciso dizer sim e os momentos que eu preciso dizer não, para justamente eu não ficar remoendo. Porque, às vezes, a gente diz sim para uma coisa e a gente não queria dizer sim, a gente acaba se prejudicando e aquilo vai causando um estresse enorme e você vai ficar vivendo algo ali meses que você nem precisava ter começado. Quer ver? Será que tem alguma companhia na nossa vida que nos desequilibra? Por exemplo, todo mundo tem um amigo que, quando está perto dele, você gasta mais do que você deveria, né? Ou você fala mais do que você deveria, não é assim? Então, a gente tem que identificar, né, tudo isso, para a gente não se prejudicar e não se arrepender, né, para a gente ter a sabedoria de ser feliz com a gente mesmo. E olha só, eu trouxe aqui um exercício para a gente levar para casa. Não é da época de vocês, mas era tradição ali nos anos 80 e 90, você entrar na casa de alguém e ter o momento do álbum de fotografia. Quem já viveu isso? Almoçava ali, tomava um café da tarde e tinha o álbum de fotografia. E aí, eu trouxe alguns memes aqui, que é uma linguagem da internet, da gente rir de algumas situações. Olha lá, ó. O álbum da minha época, Kodak. Esse álbum talvez nem existe mais para comprar, né? Mas, geralmente, era assim, né? Era um álbum Kodak ou era um álbum maior, assim, todo bonito, com um plástico em cima das fotos. E aí tem outro meme aqui, ó. Saudades do que a gente ainda não viveu, né? Que é a formatura, porque também tinha o álbum de formatura, que era caríssimo, né? Você tinha que parcelar em várias prestações para você poder conseguir ter as fotos da formatura. E também as pessoas se casavam, sabia? Hoje em dia é muito difícil, né? Mas antigamente as pessoas se casavam na igreja, se vestiam de noiva. E aí tem uma noiva assim, ó. Quanto mais eu rezo, mais convidado aparece. Porque não é só casar, é fazer a lista do casamento, que dá briga, né? Dá briga, sim, rompe famílias, né? Porque convidou um e não convidou outro. E aí, por que eu trouxe essas 3 situações aqui, né? O álbum de fotografia, a formatura e o casamento. Porque os valores vão mudando com as gerações. Por exemplo, a gente está numa geração hoje que prefere pagar aluguel do que ter uma casa própria. E antigamente, não tão antigamente assim, né? Somos jovens, ter uma casa própria era o sonho de uma vida, né? Então, os valores e as gerações vão mudando, os comportamentos vão se transformando. Mas a gente precisa desse exercício do álbum de fotografia. Sabe por quê? Porque a gente precisa lembrar de coisas boas. Porque os dias difíceis, eles vão vir, tenha certeza. Os dias desafiadores, os dias de dor, os dias de luto vão vir. Eles são certos na nossa vida. A gente só não sabe o momento exato que vai acontecer, mas eles vão vir. E quando você estiver lá com seu álbum de fotografias, você vai lembrar do quê? Dos dias bons. Da consolação
que Jesus traz na nossa vida. Você vai lembrar do dia que teve um almoço, que todo mundo se reuniu novamente. Também era prática, nos finais de ano, as famílias se reuniam todas numa única casa. Hoje em dia está muito separado, né? Mas a gente precisa lembrar das coisas boas, lembrar dos dias felizes. E, às vezes, a gente usa o celular e a gente tira 100 fotos, mas a gente não guarda, a gente não separa, a gente não valoriza aquele momento que a gente foi tão feliz. Então, hoje, para parar de remoer, né, eu vou convidar todo mundo aqui, inclusive eu quero fazer esse exercício do álbum de fotografia, da gente fazer o registro, a separação de momentos felizes, de momentos bons, para quando os dias ruins chegarem, a gente lembrar do quanto Jesus nos ama, do quanto Deus nos abençoou nessa vida e do quanto a gente viveu coisas boas. Porque mais importante do que viver tudo é viver bem, é viver com qualidade. E aí também tem alguns outros exercícios, porque lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos consolar em relação a várias questões do nosso sofrimento na Terra. Ele vai falar assim, ó, há aflições cuja causa é primária, né, veio antes da nossa existência aqui na Terra, desta reencarnação, e há aflições que o próprio homem, né, atraiu, atingiu como uma fatalidade. O que significa isso? Aquilo não estava no seu percurso para acontecer. Mas como Deus nos ama, nos respeita, e Ele sabe que nós vamos chegar onde precisamos chegar, Ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que a gente passe por algumas situações para a nossa evolução. E isso não só está no Evangelho segundo o Espiritismo, como também está na questão 258 do Livro dos Espíritos, né? Que vai falar assim, ó, Kardec vai perguntar assim para os espíritos: será que um espírito, na erraticidade, ele consegue prever o que vai acontecer na sua vida? Essa é a pergunta de Kardec. E aí eu tenho que lembrar vocês o que é o estado da erraticidade. É um estado em que estão espíritos errantes, que são espíritos que ainda precisam reencarnar. Não é um lugar como o nosso lar, não é. É um estado do espírito que precisa voltar para a Terra, porque ele ainda tem acertos, ainda tem reajustes e aprendizados para ultrapassar, né? Então, o que isso significa? Que tem aflições que são nossas. A gente escolheu lá no plano espiritual, antes da gente vir. E a gente colocou bastante coisa nessa bagagem, viu? Sabe aquela mala quando a gente vai viajar que a mala não fecha? Foi aquilo que a gente fez lá em cima. A gente não fechou, o zíper não fechou, e a gente trouxe tudo que a gente podia, porque a gente estava muito feliz com essa nova chance, com essa nova oportunidade que Jesus estava nos dando. Mas aí chega aqui, as coisas pesam, porque não é só a nossa bagagem. Tem a bagagem do marido, do filho, do cunhado, do parente, do chefe, da secretária, da vizinha, da amiga. Tem a bagagem de todo mundo que está muito pesada. E é por isso que a gente precisa ter empatia. Porque, do mesmo jeito que aqui dentro pode estar parecendo que está tudo tranquilo, do outro lado também tem um sofrimento, né? E o Divaldo Franco ele vai falar assim, ó, uma dor maior consola uma dor menor. O que é isso? Quando a gente estiver numa dor que a gente vai falar é o fim, tem sempre uma forma da gente olhar para o lado e ver que é só o começo. E ver que a gente vai conseguir passar por aquilo, que a gente vai conseguir superar aquilo e que aquilo vai deixar a gente mais forte. Porque essa é a razão pela qual eu estou aqui, a dona Neuza está aqui todos os dias, os médiuns, porque a gente vê o quanto Jesus é consolador,
O quanto Jesus é amoroso, porque a gente vê a pessoa entrar ali naquela porta, igual num hospital, naquela sala do trauma, quando a pessoa está toda assim, desequilibrada. E 2, 3 meses depois, a gente vê outra pessoa, a gente vê uma transformação. Tem casos que a gente fala assim, gente, é impossível, parece coisa de filme. Mas a gente vê uma regeneração, e a gente vê o trabalho de Jesus o tempo todo. E aí, o que Jesus vai querer de nós? Não é só o consolo dele, a gente também tem que fazer a nossa parte. Ele vai nos convidar ao perdão. Sabe por quê? Meu mentor falou quando eu entrei aqui hoje. Ele falou assim, ó, sabe aquela pessoa, Aline, que você tem mais dificuldade na sua vida? Você acha que Jesus não daria uma outra chance para ela? Então, por que você não vai dar? Então, é eu me achar mais do que Jesus se eu não der outra chance. Não é? Eu, Aline? Então, ele vai nos convidar a perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. Porque ele mesmo veio para perdoar os que estavam fora do caminho. Ele mesmo vem para falar assim, ó, para de remoer, já foi, vá e não peques mais. Porque a gente não precisava abrir a boca perto de Jesus. Ele já sabia tudo, porque ele estava acompanhando bem de pertinho as nossas dores. E é por isso que ele veio à Terra, para ele se humanizar e para ele entender o sofrimento humano, para ele entender as nossas dores, as nossas dificuldades. E aí ele fala ainda assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? É a gente se doar com o coração. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, lembra-te de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Está lá em Mateus. Perdoai e serei perdoados. Está lá em Lucas. E se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E ele falou isso de tantas outras formas, até no Pai Nosso, em que ele fala, perdoai as vossas dívidas, assim como vós perdoardes os vossos devedores, porque estamos todos no mesmo barco. É como se a gente fosse colocado no mesmo espaço. Ó, ele te deve, você deve para ele também. Vocês têm que acertar isso. E ele é tão sábio que ele vai nos convidar à libertação, né? De também se auto-perdoar. Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de também se perdoar pelas coisas que aconteceram no passado, de se culpar. Então, quando a gente tem essa generosidade, esse amor com a gente, os espíritos falam que automaticamente vai para o outro, né? A Joana de Ângeles tem um livro aqui, né, que eu li para essa palestra, que se chama Autodescobrimento, uma busca interior. E ela fala isso, que quando a gente passa a ser gentil com a gente vai se liberando para o outro. E aí, eu quero lembrar vocês de que a gente está aqui para transmutar essas energias. Então, sempre que alguém falar com vocês do passado, ou vocês vierem muito falando do passado, o primeiro passo é tentar afastar esse pensamento e pensar assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada falta. E vai fazendo isso até aquele pensamento não doer mais. No dia que ele parar de doer, aí você vai começar o exercício do perdão. Você vai começar a olhar para você, a ver que você também faria a mesma coisa que aquele irmão fez, que Jesus daria uma nova chance para ele, e você vai começar a se libertar de tudo isso. E aí existe uma oração havaiana que fala assim:
Eu sinto muito. Eu sinto muito por a gente ter passado por isso, por essa memória que nós criamos juntos. Me perdoe, porque do mesmo jeito que você fez algo, eu também fiz. Eu te amo, né? Eu agradeço por nós termos ganhado essa experiência juntos e sou grato, né, por isso. Porque isso vai me deixar mais experiente, mais forte, mais indulgente e mais benevolente. E, além disso, lembrar que nós somos apenas crianças feridas, querendo ser adultos amados. E, para se amar, a gente tem que resgatar essa criança. Ir lá no passado e conversar com ela mentalmente e pensar e dizer para ela assim, ó, eu amo você. Eu sinto muito por você ter passado por tudo isso. Que você perdoe os seus pais e os seus antecessores, porque assim como eles, você também estava aprendendo. E que você seja grato, porque agora você precisa caminhar e ser feliz. E assim, eu termino por aqui, né? Agradecendo a Jesus, aos meus espíritos protetores e a toda a espiritualidade dessa casa e a vocês. Muito obrigada.